Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o videocast Em Detalhes. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente mergulha numa temática, numa notícia importante do dia. E eu estou na companhia da doutora Ilka Boim, que é membro da diretoria da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Doutora Ilka, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL Notícias e ao Em Detalhes. Boa tarde para vocês, tudo de bom. Grata pelo Doutora, convite. imagina, doutora, para começar a nossa conversa, eu quero perguntar quais são as condições de um paciente que determinam que ele deve ter prioridade numa lista. E aí eu tô aqui falando lista, porque é mais correto a gente dizer lista, porque, né, ao invés de fila de espera, eu queria que a senhora explicasse isso também. É uma lista, na verdade, uma lista de espera. Então, você detecta que um paciente tem uma doença no estadio terminal e isso é detectado, então, pelo médico assistente do paciente, que quando ele detecta, ele conversa com o paciente, conversa com a família sobre a gravidade, sobre a prioridade, sobre os riscos. Então, em conjunto com a família, coloca esse paciente numa lista de espera de transplantes junto ao Sistema Estadual de Transplantes. Exato. E aí, quais são as condições que determinam isso, né? E a gente está, claro, falando sobre esse assunto por conta do estado de saúde do apresentador Fausto Silva, que estava numa condição bastante grave, num hospital de ponta aqui de São Paulo. E as pessoas, enfim, eu sou uma pessoa leiga, inclusive, nesse assunto também, e as pessoas que também estão acompanhando esse assunto na imprensa também. E as pessoas não entenderam e surgiram algumas teorias da conspiração também, né? O Faustão passou na frente dessa lista, mas na verdade não foi isso que aconteceu, né? Então seria importante a gente explicar para as pessoas como é que isso funciona, inclusive porque o primeiro lugar dessa lista, ele não aceitou receber esse órgão. E isso também está ligado a diversos fatores de saúde, né? Sim, o paciente, inclusive, tem o direito de não querer ser transplantado àquela hora por uma questão pessoal. Às vezes é aniversário do filho, mesmo, mas você está grave, você não quer ser transplantado agora. Algumas vezes eles respondem, não, meu filho vai casar amanhã, eu quero estar junto, pelo menos mais um dia. Então, são vários fatores que levam os pacientes a não aceitarem. E a gente tem que respeitar. A vontade do paciente sempre é soberana, primeira coisa. A segunda coisa, isso é por parte do paciente. Por parte da equipe médica, a equipe médica algumas coisas que a gente leva em consideração é quando se oferece o órgão. A partir do momento que existe um doador, ele é um doador de múltiplos órgãos, então ele vai doar o fígado, ele vai doar o rim, ele vai doar o coração, ele vai doar o pulmão, pâncreas, intestino, ossos e tecidos em geral, como córnea. Né? Aí ele vai ser alocado pelo Sistema Estadual de Transplante de modo computadorizado para um receptor. Então, e também, no caso do Fausto, ele é um tipo sanguíneo B, que é raro. Né? E calhou dele receber, na verdade foi sorte dele, porque o tipo B não aparece toda hora. Então, quando aparece uma tipagem sanguínea que é compatível, tamanho compatível, peso compatível, a parte genética compatível, que seria a parte de compatibilidade de um órgão com esse receptor, né? E ainda ele está num critério de gravidade, então ele é alocado. Quem aloca é o computador na Central Estadual de Transplantes. Então você coloca o receptor, você coloca o doador, são tempos totalmente diferentes que são colocados, e quando acontece do doador já está colocado, isso gera, a gente fala roda a lista, então isso gera uma compatibilidade entre doador e receptor. Aí a central de transplantes liga para o cirurgião da equipe e fala, olha, o doador, vamos supor, João da Silva, está saindo aqui para o Paulo Henrique. Tá? Normalmente ele dá um ou dá dois, porque vai seguindo a sequência de alocação. Olha, o primeiro não quis transplantar, eu tenho que avisar a central. O primeiro não quis transplantar, estou transplantando o órgão no segundo, que é o fulano. E o fulano é transplantado.
Por que que ele está no segundo lugar ou no primeiro lugar? Porque ele preenche os critérios de gravidade daquele órgão que foi ofertado. Os diversos órgãos possuem também critérios de gravidade, mas esses critérios são diferentes de órgão para órgão. No caso, o Faustão, ele apresentava o critério de gravidade por estar recebendo droga vasoativa para bombear melhor o sangue, né, como ele estava. Um outro critério é estar numa máquina que auxilia a bombear esse sangue. E um outro critério é se o paciente fez transplante de coração e apresentou uma rejeição dentro dos 30 dias. Esse é um critério, inclusive, superior. É muito interessante isso, porque a Central de Transplantes aqui do estado de São Paulo, inclusive, informou que, de acordo com esse sistema, tinham 12 transplantados não, né? Pessoas que poderiam ser transplantadas. Então, pacientes que atendiam esses requisitos desse órgão para fazer o transplante, mais 4 pessoas prioritárias, sendo que um desses era o Fausto Silva, que estava ali em segundo lugar dessa lista. Então, a gente teve ali uma recusa desse primeiro paciente, que, como a senhora disse, pode ser por infinitos motivos, mas pode, de repente, a pessoa pode ter também uma infecção, como foi o caso do MC Marcinho também, né? Que é um caso recente, que vale a pena, acho, a gente explicar também por que ele não recebeu esse transplante, né, doutora? Isso é bem importante. Ele acabou indo a óbito porque justamente esses critérios de gravidades é justamente para aquele paciente que está considerado assim, é uma doença no seu estadio terminal. Então, infelizmente, se não há doação e poucos órgãos, os pacientes mais graves vão mais a óbito. É uma coisa mais lógica, né? Então, assim, precisamos aumentar a doação, porque principalmente a fila de coração é uma fila que não é muito grande, mas o coração ele requer certos cuidados. Então, o tempo de isquemia é mais curto, já não dá para eu ir buscar órgão lá no Amapá, lá no Rio Grande do Sul, trazer para São Paulo. O tempo de voo não permite isso, que é chamado tempo de isquemia fria, não permite isso, então você acaba usando mais o que a gente chama das alocações que são regionais, né, ou locais ou regionais, por causa desse tempo curto de isquemia fria que existe para o órgão como o coração, como o pulmão, que já não acontece para fígado e para rim, por exemplo. É uma dúvida, doutora, a respeito disso, desse termo que a senhora usou. Então, isso quer dizer que um coração, por exemplo, ele só pode bater fora do corpo, né, por 4 horas no máximo. Ou seja, ele tem que chegar até esse paciente ser transplantado rigorosamente dentro desse tempo. Então, o fato dele estar perto, né, dele estar numa cidade próxima ou num estado próximo também, que ele possa fazer uma viagem de avião que seja rápida, é determinante também para que o paciente possa receber esse coração específico que esteja de acordo com as características dele, né? Isso. As características, por exemplo, são peso, são altura, como eu falei, a habilidade, a tipagem genética, a compatibilidade sanguínea, isso é muito importante, né, que foi o caso dele, que é tipo B. Então, são coisas que você tem que levar em consideração e você já recebe essas informações da central de transplante como chefe de equipe, né, como coordenador de equipe, você já recebe essas informações. Então, quando a gente recebe o papel, que é chamado prontuário do receptor com o prontuário do doador, já está especificado, é o mesmo tipo sanguíneo, existe compatibilidade, porque eu já preencho esses critérios antes. Aí a gente preenche na hora da listagem. Então, olha, eu preciso que o paciente tenha entre 60 e 80 quilos, que ele tenha entre 1,50 m e 1,70 m, para dar um índice de massa corpórea que permita que o transplante se realize com o melhor resultado possível, que é isso que interessa. Eu estou usando uma parte nobre de alguém que doou no momento de dor, e o meu resultado tem que ser o melhor possível. Então você fala assim, mas isso não tem problema? Será que não foi passado na frente? Não, não foi. O nosso programa de transplante tem uma credibilidade muito boa no mundo inteiro. Nós somos o melhor serviço de transplante público do mundo. Nós fornecemos a medicação para o nosso paciente enquanto durar a sua vida. Muito bom isso. Eu queria justamente perguntar para a senhora como que é a qualidade dos transplantes de coração aqui no Brasil em comparação com os outros países. Porque
como a senhora disse, é exemplo para o mundo inteiro. Então, acho que vale a pena a gente ressaltar aqui a qualidade desse serviço e como ele funciona, né? Porque tudo é feito pelo SUS também. Não existe, mas esse paciente ele está sendo atendido por um hospital de ponta particular, que é o caso, inclusive, do Fausto Silva, né? Ele foi submetido a um transplante num hospital particular em São Paulo, um hospital de ponta, mas esse mesmo transplante acontece com pacientes em hospitais públicos do SUS também, né? Exato. O transplante no Brasil, né, a gente sabe que 85 a 90% deles são feitos financiados pelo SUS, né? Hoje alguns podem fazer pelo rol da ANS, né? Pela saúde suplementar, mas 85 a 90% ainda são feitos pelo SUS. O SUS aloca determinados hospitais, as equipes vão procurar outros hospitais para fazer, nem sempre são feitos em hospitais públicos, alguns são feitos em hospitais privados, mas financiados pelo SUS. Então, isso faz com que a lista de transplante no Brasil seja, diferentemente de outros países, né, seja uma lista de acesso público, é acessível para quem puder. Claro que o paciente acessa só o caso dele, a minha equipe acessa os meus pacientes, a sua equipe acessa os seus, e o coordenador da Central de São Paulo acessa todos. São coisas que todo dia a gente visualiza. E os pacientes sobem e descem de posição dependendo da gravidade. Quem chegar mais grave passa acima do outro. E isso é uma coisa que é muito respeitada no mundo inteiro. O nosso sistema é muito respeitado por isso. Não existe jeito de eu burlar a lista? Não, a lista é feita pelo computador, não tem como você burlar. E também outra coisa que eu acho interessante trazer, e aí na verdade é um dado bastante triste, né? Foi uma informação até que eu descobri ouvindo o podcast do Mano Brown com a médica Denise Dornelas a respeito de saúde da população negra. E hoje os principais doadores de órgãos aqui no Brasil são pessoas negras, né? E principalmente os motoboys. Quer dizer, você tem uma população... a senhora diz que não? Porque o que ela disse é que os motoboys são uma das maiores fontes de doação de coração, de fígado e de rim, porque eles morrem mais jovens e por causa de acidente. Então, isso é uma informação, assim, isso é da coisa do que o que é negro é o conceito, na verdade é o conceito, né? O que a gente tem anotado nas fichas no Sistema Nacional de Transplante é o que está documentado no documento da pessoa, não é olhar para a cara dela, achar que ela é meio pardo, meio mulato, meio negro, meio branco ou branco total. Mas quais são as características? As características da população. Quando a gente vê os transplantes já realizados no Brasil, a gente tem que são similares, tanto o doador quanto o receptor. A maioria deles, né, isso tem gráfico mostrando, o Sistema Nacional tem gráfico mostrando que não existe essa disparidade, que o negro doa mais, que o branco recebe mais, que o negro recebe mais ou que o branco doa mais. Não existe. Né? Essa paridade, primeiro porque isso não é levado em consideração na lista. A primeira coisa, ela é um dado descritivo, mas em momento algum ele entra em consideração. Então está incorreta essa informação da doutora Denise Dornelas. Essa informação não é válida. Tá? E eu quero perguntar... Quando a gente pega os dados, né, isso aí, a doutora Daniela mostra muito bem, que é a coordenadora nacional de transplante, que existe, nós temos uma coisa diferente, em termos de você ver demograficamente, que por causa das algumas doenças, você tem em algumas listas uma predominância de homens. Eu não posso nem chamar de disparidade de gênero, porque está aliado ao tipo de doença que as mulheres apresentam e que os homens apresentam. Então, homens são mais doadores, é isso? Não, isso eles também são semelhantes. As mulheres acabam sendo menos receptores do que os homens, ao contrário da doação. Entendi agora. Ao tipo de doença. E a gente tem característica ligada à idade também. Normalmente esses doadores são mais jovens, os que doam os órgãos de maneira geral, não só de coração, aqui a gente está falando. Isso, aí sim, aí nós estamos falando uma outra coisa que também está mudando. Se estivéssemos falando 20 anos atrás, eu tinha a média de doação dos pacientes de 32 anos de idade e a maioria eram homens.
tá? Com as medidas de trânsito, de controle, de velocidade, de lombada, porque acontecem mais nas grandes cidades, nós tivemos um envelhecimento do doador. Hoje ele tem por volta de 42, 44 anos no Brasil, e muito é devido ainda a trauma de crânio. Bateu a cabeça, caiu da moto, caiu do andaime, caiu dentro de casa, escorregou. Então nós ainda temos trauma de crânio, mas estamos aumentando muito o número de pacientes mais idosos. Isso puxou essa idade mais para cima, que é o que a gente observa na Europa e nos Estados Unidos hoje. Lá, o número da causa da morte encefálica é muito mais acidente vascular cerebral, portanto, o doador acaba sendo mais idoso. Então, já está se trabalhando com uma média de idade de doação na Europa por volta dos 60, 62 anos de idade. Que tem a ver também com a expectativa de vida também, acredito, né? E, doutora, só complementando aqui essas informações a respeito da entrevista, né, da médica Denise Dornelas, ela faz essa associação também porque a gente tem informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que foi publicado, o mais recente que a gente tem é de 2022. E aí o que a gente tem é que as maiores vítimas de crimes violentos no Brasil são essas pessoas negras, né? Elas representam um total de 78% das vítimas, e aí a gente tem em casos de homicídio doloso, de lesão corporal seguida de morte, enfim, por intervenção policial e diversos outros fatores. E aí ela faz essa associação, né, de que as pessoas recebem os órgãos dessas pessoas que já morreram, né? E a maioria das pessoas que morrem no Brasil hoje são pessoas negras, explicando aqui qual é a lógica que ela trouxe na explicação dela. Aí um outro fator que eu queria também entender é sobre a porcentagem, se a senhora tem esses dados, de pessoas que aceitam fazer essa doação, porque muitas vezes as famílias também não aceitam, mesmo depois de já saber que não tem mais jeito, ou de uma morte cerebral, mesmo assim a família não aceita que esse paciente seja um doador de órgão, né? Então acho que a importância disso também. Certo. Nós temos hoje, né, 46% das pessoas, segundo os dados da ABTO de 2022, cerca de 46% das famílias recusam a doação. Tá? Então, esse é um dado que a gente precisa trabalhar. Por quê? Quando o trabalho do Datafolha de 2021 mostrou que 91% dos brasileiros entrevistados, número bem grande, tinham intenção de doar. Mas quando chegava na hora da doação, muitos acabavam não tendo manifestado para a família. E quando a gente perguntava, você tem a intenção de doar? Sim. Você avisou a sua família disso? Só 41% tinham avisado. Acho que essa conversa também é importante, né? Essa conversa é a mais importante. Porque, assim, surgiu um doador tipo B para uma pessoa que é B, ou tipo O, que também pode ser usado no B, dependendo da prioridade que o caso tem e da legislação nacional daquele local. Então, o que a gente tem? Muitas vezes, até existe o doador, está lá, mas a família fala, não, eu não sei se ele queria doar, ele não expressou a sua vontade. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Numa conversa informal, você informar, olha, eu quero doar meus órgãos quando eu me for, porque você vai estar beneficiando pelo menos 10 pessoas. Esse é um dado muito importante e também acho que tem a ver com muitas outras questões, né? Com moral, costumes dessa família. É bastante delicado também, né? Imagino que a pessoa que perde um parente, um familiar num acidente e ainda ter que tomar essa decisão, né? Mas é bastante importante que as pessoas se conscientizem que, na verdade, ela tem a oportunidade de salvar uma vida, né? Como, por exemplo, o próprio caso que a gente está discutindo aqui, do Fausto Silva, ele estava numa situação bastante grave, então é motivo de comemoração, na verdade, a gente ter um órgão tão rápido, né, nessa lista do SUS que possa ter chegado a esse paciente que agora tem a oportunidade de dar uma nova vida, né? Porque a pessoa renasce quando ela tem o órgão transplantado também, né? O doador de coração normalmente é um paciente mais jovem, né? Isso é por quê? Porque o próprio órgão exige. Então, quando se doou um coração, com quase certeza houve uma doação de fígado, houve uma doação de rins, houve uma doação de pulmão,
houve uma doação de pâncreas, houve uma doação de intestino. Então, nessa hora de dor para a família, nessa hora dessa perda abrupta para a família, uma das coisas importantes é isso. É a família se conscientizar de que, olha, eu me lembro, a gente conversou, ele externou essa vontade diante da reportagem que a gente ouviu. Nossa, eu quero doar sim quando for a minha vez, né? E se for a minha vez, né? Não é todo mundo. E se for a minha vez, que eu possa doar. Então, assim, esse benefício não é trazido para um Faustão. Ele é trazido para vários brasileiros que estão na lista de espera. E hoje nós temos mais de 65 mil pessoas em lista de espera esperando um órgão. Eu ia perguntar justamente qual é o cenário que a gente tem no Brasil hoje em relação também, fazendo um paralelo com os doadores. É difícil esse órgão chegar até uma pessoa que precisa desse transplante? Se você olhar a quantidade de pessoas que tem em lista e as doações efetivas que nós temos, é difícil. Então, a pessoa tem 50% de chance, dependendo do órgão, de morrer esperando um órgão. Então, é muito cruel. É muita Você coisa, né? colocar uma pessoa em fila, você falar para ele, você tem uma chance de sobreviver muito maior do que você, se você não fizer o transplante. Precisamos aguardar um órgão e esse órgão não chega. Aí você recebe o telefonema, olha, doutora Ilka, infelizmente nós estamos comunicando que fulano de tal acabou indo a óbito sem receber o transplante. Que a família comunica para a gente obrigatoriamente, né? Porque eu preciso retirar esse paciente de lista. Então eu removo esse paciente de lista por óbito do mesmo, infelizmente. E isso é muito duro para a gente. Você plantou uma semente de esperança e está recolhendo um não. Sem dúvida, é bastante duro. E, doutora, no caso de um paciente, por exemplo, que a senhora falou agora, de retirar uma pessoa da lista, né? Quando a pessoa, por exemplo, está passando por alguma intercorrência médica, ela não pode receber esse órgão. Então, por exemplo, a gente falou da infecção, né? E aí precisa passar por esse tratamento. Ela permanece na lista, quer dizer, ela não perde o lugar dela, mas ela fica como se fosse inativa. Não sei se é correto usar esse termo, eu queria até... É inativo, né? Porque ela permanece na lista, mas aí ela fica o tempo necessário para o tratamento para que ela possa voltar a receber esse órgão, é isso? Exatamente. É muito bem lembrado. Quando, por exemplo, o MC Martinho, ele não tinha condições de fazer o transplante porque ele teve uma insuficiência renal e teve um quadro infeccioso. Então, você, no caso, quando acontece isso, você deixa o paciente inativo, é isso que se fala, ele está inativo na lista. Nós temos 10 itens pelos quais eu posso inativar. Inclusive, olha, o paciente não quer fazer o transplante agora. Ele resolveu que ele não quer mais fazer, é o momento de vida dele, ele resolve. Ele está lúcido, né? Então ele é retirado. Agora não, ele não está lúcido, ele precisa ser entubado, ele está em coma. Então a equipe clínica, né, retira esse paciente da lista por falta de condições clínicas para o transplante, como é o caso, por exemplo, da infecção. Então, até completar o tratamento, o paciente acordou, o paciente está bem, ele se recuperou do quadro infeccioso, você vai lá e ativa novamente. Aí ele, de novo, ele vai subir, ele vai descer da lista, dependendo, porque a lista é volátil, todo dia ela muda. Exatamente. E tem uma outra questão que é a seguinte, como a gente está falando desse caso em específico, para trazer para a realidade, acho que é uma oportunidade que a gente tem de informar as pessoas da importância de ser um doador de órgão, de comunicar isso aos familiares, aos amigos do entorno, né, essa vontade de ser um doador de órgão, caso alguma intercorrência aconteça, porque realmente essas situações acontecem. E quais são os cuidados no caso de uma pessoa que recebe esse órgão? Daí a informação para a pessoa que recebeu esse transplante. Esse pós-operatório, como que ele deve ser? Quais são os cuidados? A cirurgia foi um sucesso, mas precisa ser observado dali um mês, um ano? Qual que é o período de atenção que isso demanda? Ele vai ser observado a vida toda. Porque, primeiro, nos primeiros dias ele está na UTI, depois ele vai para o quarto, aí ele passa para a enfermaria, aí ele passa para o ambulatório. E no ambulatório a gente acompanha no primeiro mês, usualmente uma vez por semana, depois cada 15 dias, depois mensalmente, depois trimestralmente.
Agora, mais modernamente, pós-Covid, a gente acompanha, inclusive, cada 6 meses esse paciente, né? Porque ele tem que pegar a medicação, e a medicação é dada pelo SUS, como eu falei para você. Então, eu tenho que preencher um papel para que ele possa pegar essa medicação, e a gente sempre consulta esse paciente, vê como ele está, adequa essa medicação para ele viver. Então, a gente tem um casamento com o paciente durante toda a vida. E ele precisa se cuidar. E ele precisa tomar medicação. E ele precisa estar sempre. Então, a gente, quando inclusive tem um transplante, eu preciso do apoio familiar. Então, um ponto muito importante é estrutura familiar para acompanhamento do paciente transplantado. Ah, mas eu vou me mudar para os Estados Unidos. Eu faço um relatório e ele vai ser acompanhado por uma equipe de transplante nos Estados Unidos. Como tem pacientes que são americanos, que vieram morar aqui no Brasil, que são portugueses, que são iranianos, iraquianos, que a gente tem aqui no serviço, são estrangeiros que vieram fazer, nós estamos numa universidade, vieram fazer pós-doutorado, acabaram ficando no país, foram absorvidos pelo sistema e nós os acompanhamos aqui no serviço. Aí uma última questão, doutor. Eu queria explicar um pouco a respeito das tecnologias em relação aos transplantes hoje no mundo, porque me marcou bastante. Foi no ano passado que a gente teve o transplante de um homem, em 2022, isso que aconteceu, que recebeu o órgão geneticamente modificado de um suíno, né, de um porco. E aí ele realizou, né, ele teve esse transplante, foi uma situação inédita, ele tinha 57 anos, ele morreu dali a algum tempo, inclusive, né, mas foi a primeira vez que isso aconteceu nos Estados Unidos e foi bastante comemorado também pela comunidade científica, bastante divulgado. Então, como é que está hoje esses estudos em relação aos transplantes de órgãos no mundo? O que a gente tem de mais avançado? E aqui no Brasil a gente ainda não tem, nesse sentido, a gente ainda não fez nenhum teste nesse sentido, né? Não, de fazer o transplante não. O primeiro transplante, na época eu estava nos Estados Unidos, em Pittsburgh, em 1989, quando eles fizeram o primeiro transplante com fígado de babuíno em uma pessoa. Né? Então, aquele tempo não era o geneticamente modificado. E se viu que se tinha zoonose e se tinha rejeição. Então, volta para a pesquisa de novo para ver como é que vai ser. Olha, isso se passaram quase 40 anos, com 35 anos. Né? Então, nós evoluímos para quê? Houve a modificação genética, né? O que a gente chama de Pig Brother, né? Que acabou usando, então, no caso, foi o rim que foi colocado, mas mesmo assim ainda houve uma alteração genética que precisa ser reestudada. Então, ainda estamos no ponto de pesquisa clínica experimental. Ele não é um fato terapêutico ainda. Tá? Nós temos transplante. Mas é uma boa notícia. Sim, sim. Isso a ciência está nesses 35 anos, está vendo estudos diretos, né, sobre a compatibilidade genética, sobre a presença ou não de infecção que são próprias dos animais e não são das pessoas. Isso também está sendo estudado no paralelo, como é que essa aceitação. Por exemplo, um avanço que teve. Hoje nós já temos pele sintética, então seria um transplante de pele sintética para uma pessoa com grande área queimada, que ela é colocada, permite a cicatrização e depois se faz um enxerto de pele humana, de pele autóloga, para se ver como e o processo é melhor. Então, esses estudos ainda estão ocorrendo, tá? No Brasil também existem várias pesquisas andando no assunto, nos Estados Unidos e na Europa. Nós já temos, por exemplo, feito em laboratório pequenos rins, fibras cardíacas, já células que podem ser transplantadas do ponto de vista de pâncreas, células hepáticas que são sendo substituídas para aplicação para hepatite fulminante, mas eu acho que ainda nós temos uns bons 10, 15 anos pela frente ainda. Sem dúvida. A senhora falou, só para pontuar, sobre os vírus, né, de animais. No caso desse homem que recebeu o coração lá no ano passado, justamente esse órgão estava, né, com um vírus suíno. E aí acabou ocorrendo a morte desse paciente, mas ele teve ali um tempo a mais de vida e foi um caso
querendo ou não, que houve um sucesso, né, imediato ali, porque ele sobreviveu à cirurgia, teve um bom resultado, mas aí posteriormente se avaliou que ele precisa, né, que essas pesquisas precisam de mais aperfeiçoamento, enfim, maneira de talvez conseguir identificar esse vírus. Doutora, Posso falar uma coisa, Gabriela? Pode Claro, ser? por favor, por favor. O importante a primeira fase foi a fase da técnica, né? Uhum. A técnica de compatibilização genética, a técnica de implante, que é a parte da cirurgia. Essa fase eu acho que nós já estamos, a parte da cirurgia, bem passada, né? Claro que tem coisas novas sempre que podem ser feitas e descobertas. A parte da compatibilidade genética já está sendo melhor estudada, mas a parte... Nós tivemos uma coisinha chamada Covid, que andou Sem pelo mundo dúvida. afora, que nos mostrou que em parte de vírus a gente ainda tem muito a aprender. Né? Uhum. Então, uma das coisas nem sempre, quando eu crio mesmo o que a gente chama de animal gênico, né, totalmente isento de vírus, de bactéria, que ele é criado num laboratório para isso não quer dizer que tenham coisas que para ele, animal, não vai ter absolutamente nada. Mas é quando colocado num corpo estranho, ele pode se tornar patogênico. Então, são essas coisas que a gente ainda tem que aprender. Sem dúvida, doutora Ilka, eu quero agradecer muito a presença da senhora aqui e também agradecer pelas informações, né? Sempre muito importante que a população fique cada vez mais informada a respeito desse assunto. Talvez tenha um tempinho aqui, um minutinho bem rapidinho, mas dê pra gente também falar sobre a importância da gente conscientizar a população de que essa lista é séria, de que o processo teve lisura, né? Porque o que gerou tudo isso, né, e que motivou o Ministério da Saúde a publicar uma nota explicando como funciona, foi justamente o fato de ser uma pessoa que tem notoriedade que precisou desse transplante. Talvez muitas pessoas, inclusive da área da saúde, não tenham esse conhecimento de como funciona, né? Então a gente saber como é que funciona, ter essa conscientização e também se tornar um doador de órgão, né? Se colocar nessa posição é bastante importante, pode salvar muitas vidas, como a senhora disse, né? Não uma vida só, mas vários órgãos podem salvar muitas vidas. Exatamente, acho que é a parte mais importante, e esclarecer a população da necessidade da doação e sempre fazê-los acreditar. Olha, se o paciente está em morte cefálica, é um ato que é irreversível, né? É um procedimento que você faz numa pessoa que não tem mais retorno à vida. Isso aí é o primeiro conceito importante. O segundo conceito importante a cirurgia do transplante é o que eu chamo de segurança total do paciente. Porque, inclusive, todos esses dados do pós-operatório eu tenho que colocar, cada vez que o paciente vem, nesse sistema estadual de transplante. Então, o sistema estadual sabe que eu estou acompanhando o paciente, que ele está aqui. Se ele mudar para Pernambuco, vai uma carta chamada de anuência para o Serviço Estadual de Transplante de Pernambuco. Ele, então, deixa de ser acompanhado no meu serviço para ser acompanhado lá, né, no caso aí em Pernambuco, como exemplo. Então, isso existe. Então, a lisura do Sistema Nacional de Transplante, ela é muito boa. Então, a gente tem que acreditar no nosso sistema e nós temos que acreditar que nós também fazemos coisas boas no Brasil com bons resultados. Exatamente. Muito importante essa sua fala, doutora. Um grande abraço, obrigada pela sua presença aqui. Seja sempre bem-vinda ao ICL Notícias. Gabriela, obrigada pela oportunidade de poder explicar isso para toda a população e que eles não tenham receio disso. Ninguém passou na frente de ninguém. Um procedimento que é um procedimento complexo, é um procedimento de primeira linha, como você falou, claro que o hospital também é de primeira linha, mas os nossos pacientes do SUS também podem ser contemplados com a mesma cirurgia, com igual qualidade em outros hospitais públicos. É isso aí, importante esse recado. O Videocast em Detalhes fica por aqui, o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você também acompanha toda a programação do ICL Notícias, de segunda a sexta-feira. Quero também
pontuar aqui que o ICL está oferecendo uma aula magna com a filósofa Marilena Chaui, com o tema Pra que Filosofia? E que ela vai estar ao lado do Eduardo Moreira no dia 31 de agosto, uma quinta-feira, então anota aí na sua agenda, às 8 horas da noite, ao vivo. O evento ele é gratuito, então você pode participar, mas não esquece que você precisa reservar a sua vaga. Então, você pode fazer a sua inscrição em icl.com.br/emdetalhes, o link também para quem nos assiste ao vivo tá aqui embaixo. Não perca esse encontro histórico, não é todo dia que você pode ter uma aula gratuita com alguém tão importante e uma das mentes mais brilhantes do nosso país. Eu também aviso a você que acompanha o Em Detalhes pelo YouTube que quando termina essa transmissão, você fica com o videocast Mercado Investimentos, com André Campedelli e Débora Maganha, e às 6 horas da noite eu volto com o ICL Notícias segunda edição, junto com o Chico Pinheiro e Chico Sá. Não esquece também, você pode acompanhar o Em Detalhes ao vivo não, mas também pode acompanhar em todas as plataformas de áudio, além do YouTube, você pode ouvir no formato podcast. Até mais.